Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre física. Isso mesmo, sobre física e as importantes contribuições da física, da compreensão da física moderna, pelo menos em partes, para a compreensão de um tratamento holístico, para a compreensão de uma visão vitalista do mundo, para a gente poder entender como que a saúde pode funcionar e como que a gente pode cuidar da gente, não só das doenças que nos fazem parte, mas como que a gente pode tratar do nosso equilíbrio dinâmico, interno, na relação com o que está fora. Rapidamente dando um panorama da física antiga, a física de Newton era uma física mecanicista. Então, basicamente, se acreditava que existiam leis divinas, imutáveis, que a gente compreendendo as leis que existem, a gente ia entender como que as partículas se mexem no cosmos, como que as forças interagem entre si para colocar as coisas materiais em movimento, como que as substâncias se combinando produzem as possibilidades existentes. E extrapolando para a saúde, que ainda infelizmente é uma visão muito presente na medicina, de como a matéria origina doença, origina saúde e origina até a vida. Combina algumas moléculas com carbono e daí então surge a vida. É uma visão que Descartes trouxe também, que ele separava o que é material do que é espiritual. O que a gente pode pegar e o que ele chama de metafísico. De alguma forma, ainda há essa tentativa de separação do que é material, por exemplo, o cérebro e a consciência. Os neurotransmissores, que a gente pode ir lá quantificar, e as emoções. Então, nessa visão mecanicista histórica, né, da filosofia, desde os gregos que procuravam as substâncias fundamentais de todas as coisas, as menores partículas que constituem os objetos, uma visão atomista, né, procura o menor tijolinho para que, possivelmente, juntando um monte de tijolinho, a gente ia conseguir entender o todo. E isso foi na história da ciência, na história da filosofia, na história da forma de se fazer conhecimento, foi sendo fundamental no decorrer dos séculos, até o começo do século XX. Quando Albert Einstein desenvolveu a teoria da relatividade e Niels Bohr, Werner Heisenberg, Planck e outros físicos foram olhando e desenvolvendo um outro paradigma de visão de mundo, um outro jeitão de explicar a realidade. Para Newton, as partículas estão lá e são colocadas em movimento por forças, e nós observamos isso e descrevemos o que existe no mundo. Na física quântica, pelo seu lado, a gente não descreve o mundo, mas a gente vai descrevendo a informação que nós temos do mundo. Parece pequena essa diferença, mas não é. Na física moderna, não se acredita que a gente está caminhando, olhando e estudando o mundo, independentemente de nós mesmos. Na física moderna, quem está vivenciando, experienciando o mundo, está determinando como o mundo é para aquela pessoa, para aquele observador. Ou seja, cada um de nós, apesar de ter semelhanças grandes, né, por essa intersubjetividade de uma sociedade que tem conceitos e valores muito parecidos, mas cada um de nós que estamos aqui, ou aí onde vocês estiverem, estamos vendo o mundo um pouquinho diferente. A partir da nossa Constituição, a partir
de toda a nossa educação, da nossa criação, do nosso terreno, dos nossos olhos, do nosso cérebro, do jeito que a gente entende as coisas. Então, para cada um de nós, o mundo é um pouquinho diferente. E o mundo não pode ser dividido em o que está fora e o que está dentro. A única possibilidade que a gente tem de olhar o mundo é olhar o mundo através de nós mesmos. É ver usando os óculos que nós temos, o nosso aparato, a nossa constituição, a nossa visão, a nossa consciência, o nosso inconsciente, que não é só nosso. Então existem muitas coisas por detrás que determinam como a gente olha, como a gente vê, como a gente vivencia o mundo. E é muito interessante que na física isso foi sendo experienciado, foi sendo comprovado matematicamente e aceito pela comunidade científica. Que o que temos a falar do mundo, só temos a falar sobre o mundo o que passa de informação do mundo, a relação que nós temos do mundo. Então, quando a gente vai fazer um experimento, por exemplo, quem está fazendo o experimento está perguntando algo no experimento. E a partir de determinada pergunta, a gente vai ter uma possibilidade de resposta. Se a gente olhar para o mesmo experimento fazendo uma outra pergunta, ou um outro instrumento de medida, nessa linguagem da física, a gente vai observar outra coisa. É muito interessante alguns experimentos que, conforme a observação, o fóton, que é um grão de luz, em última instância, um quanta de luz, um pacote de energia de luz, conforme o jeito que a gente observa em um experimento, que pode ser replicado indefinidamente em laboratório, esse mesmo quantum pode se manifestar como onda ou como partícula. Quando a gente não está olhando, ele se manifesta de uma forma diferente de quando a gente escolhe olhar num ponto determinado. O comportamento, impressionantemente, do fóton se modifica conforme o jeito que é olhado. Então essa contribuição da física, eu acho, e vou trazer outras vezes, é de grande importância para o paradigma de como olhar para o processo de saúde e para o processo de adoecimento. Na visão mecanicista, dual, que separa o indivíduo do mundo, a visão da saúde é de um jeito. Na visão vitalista, que a homeopatia compartilha, e que a física quântica de alguma forma corrobora, o indivíduo e o mundo fazem um conjunto inseparável. O mundo, para uma pessoa, só é vivido através da sua psique, através do filtro de si mesmo. Não há possibilidade de qualquer experiência que a gente tenha de alguma coisa, independentemente da gente mesmo. Então esse novo paradigma, que nem é tão novo assim, é do começo do século XX, nos traz uma luz de como olhar para a saúde, de como olhar para os processos que vão ocorrendo dentro da gente e como a gente vai vivenciando. Dá uma luz para a gente olhar como que é estar com uma bactéria num organismo, uma infecção, por exemplo. No paradigma mecanicista, é só matar a bactéria. A bactéria é algo de fora que nos está prejudicando de alguma forma. No paradigma vitalista, que vê o conjunto, a bactéria não é suficiente para nos fazer mal.
A bactéria só nos faz mal se a relação com o organismo de alguma forma não está saudável. Então o ponto não é só matar a bactéria, mas é olhar para essa relação, para esse binômio. Ser humano, bactéria, junto, não separado. Então, por exemplo, no paradigma vitalista, não faz sentido só sair correndo matando bactéria com antibiótico. Não tem sentido pensar uma dor de garganta, que está com pus na garganta, por exemplo, achando que a culpa é só da bactéria. A bactéria pode ser uma condição importante para a dor de garganta, mas não é suficiente. Então, no olhar vitalista, que não separa o que está fora do que está dentro, a vida, a doença e a saúde não cabem num tubo de ensaio. Não adianta a gente isolar a bactéria, colocar numa placa e colocar um antibiótico e ver que o antibiótico mata a bactéria. No olhar vitalista, isso não é suficiente para a saúde ou para o restabelecimento da saúde. Se há uma infecção, por exemplo, não é só de responsabilidade da bactéria. Um exemplo disso, que é muito vitalista, é que se a gente encher de bactéria numa pessoa que acabou de morrer, ela não faz pus, não inflama a garganta, não incha as amígdalas. Então a bactéria não é uma condição suficiente, apesar de muitas vezes estar presente na dor de garganta. Então eu queria trazer brevemente essas reflexões e essa diferença do pensamento mecanicista, dual, que separa o eu e o mundo, desse paradigma vitalista, que é acompanhado e muito bem comprovadamente explicado pela física quântica, de que o observador e o objeto estão juntos, que o indivíduo e a bactéria estão juntos, e que a gente não pode olhar para uma coisa sem olhar para outra. Que as contrariedades, por exemplo, com a política, com a família, com as dificuldades no trabalho, elas existem, mas o jeito que a pessoa vai vivenciar, vai experienciar, vai adoecer ou não depende só do que está aparecendo lá fora. Então vamos olhar para o que está fora, mas inseparável do que está dentro. Espero ter contribuído de alguma forma com essas reflexões e até uma próxima.